agora eu vou convidar o nosso patrocinador Oracle, o Paulo Guiné, que é diretor da Oracle, vai nos dar boas-vindas ao evento Bancos, Telcos e Utilities. Paulo, muito prazer. Bom dia, tudo bem? Obrigado. Fazendo o teste. Como é que estão? Tudo bem? Então vamos lá. Bom, primeiramente, obrigado. Obrigado a Cantarina, obrigado a Pneus, obrigado a Cida. Obrigado pelo desenvolvimento, pela oportunidade de trazer não só os setores, ao setor financeiro, aos setores que aqui estão reunidos, para a gente poder discutir um pouquinho sobre transformação. Para a gente poder falar um pouquinho sobre o futuro das instituições e que especificamente um pouquinho sobre o futuro das instituições financeiras. Tá? Vocês vão perceber que quem está aqui falando agora, nesse momento, sou eu, Paulo Guiné, sou um dos líderes de desenvolvimento de negócios e de business transformation. Quem deveria estar aqui é uma pessoa muito mais bonita, muito mais impessoada, que seria o líder da área de finanças da Oracle, hoje estruturada por setores, por indústria. Então, aqui já cabe uma colocação. A gente deveria estar aqui escutando, ou a expectativa seria estar escutando sobre tecnologia, sobre software as a service, data cloud, e aqui já cabe a gente começar a colocar aqui. Eu tive há 8 anos, vindo de Ernst Young, um grande desafio. Costumo fazer uma brincadeira que era trazer vendas, posicionamentos de suco verde dentro da Coca-Cola. O que é isso? A gente vir falar de negócios, de finanças, falar para o C-Level, para os executivos, CFO, controller, estipular compellings, abordagens de negócio para uma empresa como um líder de tecnologia, que se posicionava baseado em tecnologia. Completamente diferente a gente entender setores de finanças, setores de manufatura, falar diretamente para um executivo de finanças, um executivo de controladoria, um executivo líder de logística. Por isso a brincadeira de que a gente falava da Fanta Uva Light, ou falava de suco verde agora, dentro de uma empresa líder como Coca-Cola. Então, esse foi um primeiro desafio interno, criar toda essa estrutura, e aí é aqui o que a gente vai fazer nesse momento aqui de alguns minutos com vocês, e aí já começo, então, talvez, trazer para vocês um exercício de projeção. Vamos tentar projetar daqui 30 anos, até acompanhando o que o Fábio trouxe para a gente, que é falar um pouco das instituições financeiras, não o que a gente estava ou está vivendo agora. A própria Oracle, e a gente tenta fazer apresentações como essa, trazendo muitos casos de uso, que normalmente a gente tenta tangibilizar o que a gente está falando. Muitas vezes a gente faz apresentações e fala assim, puxa, faltou eu entender o que está acontecendo. O grande desafio da transformação digital é que a gente não percebe a transformação digital como a gente percebia ela 10, 15 anos atrás. Porque vinha um grande boom, a gente falava de Big Blue, de Watson, e isso acontecia, a gente falava, olha que legal, acabaram de inventar uma grande transformação. O que acontece nos últimos poucos anos recentes é que as transformações ou as grandes inclusões digitais, elas acontecem e a gente adota. E quando a gente menos percebe, a gente está fazendo requisições por voz e não mais por touch. Quando a gente menos percebe, como comentou nosso amigo Fábio, a gente está negociando o almoço dos nossos filhos, por moedas virtuais. Ou a gente está efetivamente incluindo em finanças comando de voz, está incluindo chatbots para fazer controles de centro de custos e inclusão de processos automatizados, diminuindo a frição dentro dos processos e assim sucessivamente. Então, para tangibilizar, setores como setores de
alta tecnologia, como de Oracle, que era entregue por ativos, onde a gente vendia software, máquinas e assim sucessivamente, eles hoje são setores de serviço. Eles saíram de entregas B2B para entregas B2C hoje, subscrição. SaaS, IaaS, PaaS, trocando as letrinhas, né? A gente entrega em infraestrutura as a service. Você tem líderes como a Amazon, onde compete de igual para igual e entregar uma infraestrutura para que cada um de nós possamos tornar real tudo isso que a gente falou. Como é que eu crio um banco invisível? Como é que a gente cria serviços direto ao cliente, se eu não estiver já 5 minutos, eu nem comecei a dar bom dia ainda. A gente já tem um grande desafio, né, que é poder ser rápido. Então vamos ser menos prolixo, como diz minha esposa, e vamos resolver o nosso time. Então, como é que a gente cria tudo isso? Colocando à disposição as tecnologias para a gente hoje nos modelos de serviço. Então, fazendo essa projeção que a gente tem, os bancos em 2003, ou os serviços financeiros em 2030, perdão, serão completamente diferentes do que a gente tem. Grande parte das instituições consideradas tradicionais hoje não existirão mais como elas estão, e aí a briga não é se ela é fintech ou se ela não é fintech, é porque efetivamente não existirão enormes equipes como existem hoje, não teremos mais agências, existiam bancos que tinham estratégias corporativas de ter uma agência em cada município, né? Hoje já não faz mais sentido isso, de verdade, né? O time de vendas, por exemplo, está muito mais descentralizado e o processo de vendas não estará mais numa equipe, sim efetivamente em outros lugares. E aplicativos de banco, então, deixarão de ser só aplicativos e, como a gente falou, com muita força, serão mais marketplace para viabilizar modelos de negócio, para viabilizar efetivamente uma estratégia mais do que do próprio banco, com o tal do Open Finance, não somente o Open Banking, viabilizar estratégias de negócio, parcerias, ecossistemas, que é o que efetivamente farão os novos modelos daqui 6, 7, 8 anos, onde eu, se quiser continuar líder dentro dessa indústria, tenho que pensar em entregar para o meu cliente, de repente, um direcionamento maior do que só o meu serviço. Eu tenho que entregar, como a gente estava comentando, por exemplo, a melhor carteira de crédito, mesmo que entregue mais do que o meu serviço. Então, eu tenho que pensar em um ecossistema de serviços, tenho que viabilizar isso de alguma maneira. Tá? Então, o que a gente está comentando é que a atenção à jornada do cliente, a gente fala muito de Customer Experience, olhar para o cliente, quebrar a estrutura de visão como produto. Baita desafio, né? Ou seja, a gente começa a ter que quebrar as estruturas atuais, PF, PJ, crédito, seguro, e olhar para a jornada do cliente. Esse é o grande desafio. A gente faz isso simples? Estamos falando só de tecnologia? Não, estamos falando de estruturas de processos, hierárquicos, organizacionais. Então, é muito mais do que só a gente falar de incluir cloud, de incluir SaaS, de incluir... Estamos falando, sim, de de colocar um composable business, de começar a componentizar a nossa estrutura financeira, componentizar a nossa estrutura interna, e aí sim começar a buscar a transformação e a reorganização. Tornar esse banco invisível aos nossos clientes. Nosso cliente, muitas vezes, tem que perceber que ele está sim tendo uma vantagem, que ele está sim tendo um excelente serviço, e não perceber que a marca é o Banco Paulo Guiné. Pô, seria excelente se fosse isso, né? A hora que ela mostrar que está faltando 1 minuto, se eu fosse o dono do banco, eu ia falar, agora eu compro mais 5, tá? Porque eu sou dono de um banco. Mas fora brincadeira, essas estratégias seriam muito mais simples porque seriam baseadas em dados, e em dados não só de uma instituição, dados de todo aquele ecossistema, porque eles estariam gerenciados e muito bem organizados, seguros, estruturados, e assim sucessivamente. Então, essas parcerias,
como diria aqui uma pessoa que normalmente 99,99% das vezes acerta, né? Então, e quando esse 0,01 talvez é porque não entenderam o que ele quis dizer, né? Ele diz que a parte bancarizada ou bancarizar é extremamente importante, mas não necessariamente os bancos são, né? Então, quando a gente está comentando dos bancos invisíveis, e a gente comentou, o Fábio comentou muito bem, é de que nós temos que se entregar todo esse modelo de serviços, temos que reorganizar a visão da jornada do cliente. Tá, e agora? E como é o cliente? Como reorganizar e componentizar esses modelos e como entender o cliente, se a gente tinha as agências, se a gente tinha esse relacionamento, como trazer esses dados, como colocar isso para dentro da empresa. Para quem a gente vai perguntar como é o cliente? A gente consegue traduzir isso tudo hoje? Quem hoje nas instituições financeiras efetivamente conhece os clientes para dizer como trabalhar essa jornada? Essas são as perguntas que a gente tem que começar a responder. E aí falando assim, tá bom, o tal do suco verde que você disse que a gente estava trabalhando dentro da Oracle é como a gente começa a organizar para a gente entregar dentro de um minutinho. Então a gente hoje começa a organizar em 3 grandes blocos, ou seja, precisa reorganizar os processos para ter um banco que facilita essa reorganização. A gente não faz mais em big bangs, ou seja, você tem que, como a gente comentou, componentizar, olhar para core banking, olhar para a parte de risco, olhar para essa parte de customer experience, olhar para essas estruturas, olhar para uma eficiência e uma inovação que seja possível a gente fazer um modelo de compras, olhar para toda essa estrutura de customer experience que possa agregar valor nessa transformação efetivamente. E claro que tudo isso trouxe os pilares para que eu possa ter um novo ecossistema, para que eu possa ter uma transformação digital efetiva dentro do nosso modelo. Convido vocês, para a gente poder encerrar, e peço desculpas pela aceleração aqui no modelo, a conhecer a nossa store, a nossa tangibilização, se é que essa é uma palavra que existe, mas a poder conhecer o que seria o banco invisível, o banco digital, ou a testar isso, né? Então, já a partir desse mês aí agora que entra, a gente começa a ter os nossos conceitos, né? Então, hoje a gente já tem a loja conceito, nas próximas semanas a gente já tem o banco conceito, e aí lá a gente já consegue perceber todos esses modelos, como eles funcionam e, principalmente, como eu avalio a maturidade, como eu avalio um projeto, desde um banco, que é uma fintech, que efetivamente pode precisar de um modelo de transformação no meu back-office, ou no meu front-office, efetivamente, ou banco mais maduro que precise de um projeto maior. Então, a gente consegue avaliar onde e como começar. Essa foi um fast start, provando que a gente também pode ter transformação digital ou propor transformação digital de uma maneira rápida. Agradeço a oportunidade. Espero que a gente possa ter aí 2 dias excepcionais aí de muita provocação e de muita modernização. Obrigado, pessoal. Obrigada, Paulo. Fica com a gente, o Banco Paulo Guiné vai oferecer crédito barato, né? Sim, todo claro. Mundo. Eu tenho banco agora, né? Então, a gente tem cartão de crédito, primeiro sem tarifa. Né? Maravilhoso. Com milhagem, inclusive com loyalty, né? Já usando o loyalty da Oracle também. Então, a cada R$10 a gente ganha R$1 de... Muito bom, já sou a primeira cliente, então.